Bem-vindos à primeira videoaula do SimStudy. Neste vídeo, revisaremos o conteúdo de PG, ou progressão geométrica. Uma PG é uma sequência de números que varia de acordo com uma constante multiplicativa, ou seja, o primeiro termo de uma PG vezes uma constante Q é igual ao segundo termo de uma PG, que por sua vez, ao ser multiplicado pela mesma constante Q, é igual ao terceiro termo da PG. Essa é a ideia fundamental de uma PG, e pode ser usada para descobrir se uma sequência é PG ou não. Por exemplo, na sequência 1, 3, 9, 27, 81, se isso aqui for uma PG, Q será constante para todos os números, que no caso é uma PG, é 3. Então 1 vezes 3 dá 3, que vezes 3 dá 9, que vezes 3 dá 27, que vezes 3 dá 81. Então, isso aqui é uma PG. Considerando essa característica, é possível descobrir várias propriedades de uma PG. Por exemplo, se você multiplicar 1 por 81, você vai chegar a 81. Se você multiplicar 3 por 27, você também chega a 81. E se você multiplicar 9 ao quadrado, você também vai chegar a 81. Isso ocorre porque do 1 para o 3, você multiplica por 3. E do 27 para o 81, do 81 para o 27, você divide por 3. Então, quando você multiplica 3 por 27, na verdade, você está fazendo 1 vezes 3 vezes 81 sobre 3. E o 3 multiplicando cancela com o 3 dividindo, resultando no 81 que você obteria se você multiplicasse só o 1 pelo 81. Isso vai ocorrer para o 9 também, que no caso seria ao quadrado. Porém, o ao quadrado só serve para PGs de número ímpar, que nem essa, que tem 5 termos. Se for um número par, vão ter dois números no meio, entre aspas, da PG, que resultarão no produto dos extremos. Outro tópico de uma progressão geométrica é a soma de seus termos. Imaginemos a progressão geométrica 1, 2, 4, 8, 16, 32. Se eu quiser saber qual é a soma de todos esses termos, eu teria que somá-los à mão e descobrir o resultado. Porém, em uma PG é possível obter uma fórmula que já dará esse resultado pronto para a gente, devido à característica de ter um múltiplo comum, que é 2 nessa PG. Então, para descobrirmos qual é essa fórmula, teremos que imaginar uma PG só de incógnitas, como por exemplo essa, A1, A2, A3, A4, até AN. Então, a soma de todos os termos até o AN será A1 mais A2 mais A3 mais A4 até o AN. Então, para chegar numa fórmula, o que temos que fazer é, primeiramente, multiplicar por Q dos dois lados, e assim obteremos que a soma dos n termos dessa PG vezes Q é igual a A1 vezes Q mais A2 vezes Q mais A3 vezes Q até AN vezes Q. Só que se você parar para pensar, A1 vezes Q, na verdade, é A2. Então, isso é igual a isso. E A2 vezes Q é igual a A3. Então,
percebemos um padrão aqui, porque A3 vezes Q é A4. Então, podemos substituir nessa equação o A1 vezes Q por A2. Então, fica soma dos n termos vezes Q é igual a A2 mais A3 mais A4 mais vários outros A's até a n mais 1, que seria o próximo A depois do n. Se nós trocarmos a ordem das equações, botando a equação de soma vezes Q em cima da equação de soma, e subtrairmos a equação multiplicada por Q da equação de soma, nós obteremos o seguinte: Q vezes Sn menos Sn. E nessa parte, no lado direito da equação, nós podemos cortar o A2 com o A2, o A3 com o A3, o A4 com o A4 e assim sucessivamente até o AN. Então, aqui sobrou o A1 e o AN mais 1. Então, escrevemos isso, AN mais 1 menos A1. Se olharmos para o lado esquerdo da equação, perceberemos que é possível botar o Sn em evidência. Então, isso fica Q menos 1 vezes Sn. E do lado direito da equação, podemos decompor esse AN em A1 vezes Q elevado a n menos 1, que é o mesmo que A1 multiplicado por Q, o número de n vezes, só que uma vez antes, porque você já está começando no A1. E o mais 1 pode ser transformado em vezes Q, porque, na verdade, o AN mais 1 nada mais é do que o AN vezes Q. Então, podemos transformar o mais 1 em vezes Q. E botamos a seguir o menos A1. Agora temos Q elevado a n menos 1 vezes Q, que na verdade é A1 vezes Q elevado a n, porque o menos 1 é compensado pelo Q, que tem um 1 aqui. E quando você repete a base, soma os expoentes. Quando você tem multiplicação de uma incógnita elevado a alguma coisa. Então fica Q menos 1 vezes Sn igual a A1 vezes Q elevado a n menos A1. Agora, como você pode perceber, nós temos dois A1s. Então, podemos botá-los em evidência. E aí vai ficar Q menos 1 vezes Sn igual a A1, entre parênteses, Q elevado a n menos 1. E para chegar na fórmula da soma, basta isolarmos o Sn. Então fica Sn igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. E essa é a fórmula da soma de n termos de uma PG. Agora que já sabemos a soma de PGs finitas, que tal pensarmos em somas de PGs infinitas? Elas podem ser de duas maneiras. Quando Q maior do que 1 ou Q menor que menos 1. E dessa forma vai ser, por exemplo, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Quando você soma esses números, eles tendem a ficar cada vez maiores. Então, a soma deles tenderá a ser infinito. Positivo, mais infinito. E a outra possibilidade é
quando Q está entre 1 e menos 1. Quando isso ocorre, temos que tomar um certo cuidado. Quando Q está entre 1 e menos 1, então, quanto maior o expoente que ele é elevado, menor fica o número. Por exemplo, meio. Meio ao quadrado é igual a 1 quarto. E 1 quarto é menor que 1 meio. Quando você eleva meio ao cubo, fica 1 oitavo, que é menor ainda que 1 quarto. Então, quanto maior o expoente, menor é o resultado. Tendo isso em mente, voltamos àquela equação de soma dos termos de uma PG. Então, é A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Como estamos tratando de infinitos com frações, elas terão um limite. Então, quando você eleva uma fração ao infinito, que é o n daqui significa o n expoente, ela tende a ser zero, porque o número vai ficando tão pequeno que ele chega muito perto do zero. Então, para meios práticos, nós substituiremos isso aqui por zero. E assim, obteremos uma nova equação. A1 vezes menos 1 sobre Q menos 1. Isso é igual a menos A1 sobre Q menos 1. Agora, podemos transformar essa parte de baixo pensando que Q menos 1 é a soma de Q com menos 1. Q mais menos 1. E assim podemos inverter os algarismos, ficando menos A1 sobre menos 1 mais Q. E aí multiplicamos essa fração por menos 1. E aí vai ficar A1 sobre 1 menos Q. E essa é a equação de soma dos termos de uma PG infinita, sendo Q entre 0 e 1, entre menos 1 e 1. Assim encerramos o conteúdo deste vídeo. E para relembrar os conteúdos aprendidos nesse vídeo, nós vimos que para uma sequência ser uma PG, o termo anterior tem que multiplicado por Q tem que ser igual ao termo seguinte. Também vimos a fórmula de soma, que é A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Vimos também a soma de termos infinitos quando Q está entre menos 1 e 1, que é soma dos termos infinitos igual a A1 sobre 1 menos Q. Uma outra fórmula muito básica é você distorcer ou manipular esta equação inicial e achar o valor de Q. Q sendo igual a A2 sobre A1. Ou no caso, Q vai ser A N mais 1
sobre a n. E esses são os conceitos mais importantes de progressão geométrica. Espero que vocês tenham achado esse vídeo útil. Think Study está sempre querendo ajudar. Em breve faremos mais vídeos como este para ensinar outras matérias, ou até mesmo matemática.